E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Flamengo, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo, né? Pois é, né? Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa, 2-1, né? Flamengo aí com praticamente seu time reserva, né? Um outro jogador, não, eu acho que esse jogador aí, quem era titular? Rossi, Alexandro, né? Hoje, Everton Araújo. Eu acho que só, né? Sei que muitos vão dizer, mas Bruno Henrique hoje é reserva, né? Na verdade, o time titular do Flamengo, o ataque titular, é Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, né? Mas foi uma vitória importante, né, para manter o desempenho da equipe. Claro, a gente olha para a posição que o Flamengo tá, né? Olha para a posição que o Botafogo tá. Diferença poucas de ponto, né? Apesar que complicou para o Flamengo ser campeão. E a gente olha para trás e vê que alguns resultados, eu não digo nem de início de campeonato, né? Por exemplo, Cuiabá, né? O próprio Cuiabá no Rio, o Flamengo empatou de 1-1. O Internacional, o Flamengo estava vencendo até o final do jogo. Teve a bola de matar, não matou, era 2 pontos a mais, só aí já faz 4. Depois teve o jogo do Atlético Mineiro, eu tô dizendo só jogos recentes, né? Teve o jogo do Atlético Mineiro onde o Flamengo massacrou, perdeu mais 2 pontos, já fazia 6, né? 6 pontos importantes, né? Poderia o Flamengo estar na briga, assim, pelo título. Mas infelizmente o treinador tinha outro pensamento, né? O treinador do Flamengo, né? Tite, né? Tinha outro pensamento totalmente diferente de Felipe Luiz. Felipe Luiz, hoje, principalmente depois das mudanças que ele fez no jogo, você entende que ele é um cara diferenciado, é um cara que entende do futebol, né? Colocou dois garotos, os dois garotos fizeram os 2 gols, né? Além de ter estrela, ele entende de futebol, né? O Flamengo fez um bom jogo, marcando pressão, marcando alta, né? Tendo o domínio do jogo amplo, né? Todo o jogo o Flamengo foi dominado pelo Flamengo. Acho que o placar merecia até ser um pouco mais elástico, né? E é isso, né? O Botafogo empatando com Atlético Mineiro com um jogador a mais, né? E tá se complicando mais uma vez, né? Parece que as declarações do presidente do Botafogo não caiu bem para o Botafogo, né? Ele vem e diz que deu um chute na bunda do Flamengo. Pode perder o Campeonato Brasileiro e pode perder a Libertadores, eu não duvido, né? E vai findar sem nada, né? O que será dele, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar o corte aí sobre esse assunto. Já quero deixar aqui crédito ao vídeo, né? O canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. 62 pontos tem o Flamengo. Botafogo tem 69. São 7 pontos de diferença. Eu não acredito. Acho que o Flamengo bobeou, né? Mas hoje conseguiu uma importante vitória contra o Cuiabá, 2-1. Uma vitória de virada e que teve a assinatura das crias do Ninho. O garoto Guilherme, primeiro jogo dele no profissional, primeiro lance, ele faz o gol de empate, e depois o Matheus Gonçalves, que vem crescendo muito de produção com o Felipe Luiz, vai se firmando no time do Flamengo, fez a vitória, o gol da vitória, o gol da virada, 2-1 para o Flamengo. Mais uma vitória do Flamengo com o comando do Felipe Luiz. Não foi uma boa atuação do Flamengo, não. O Flamengo jogou naquele modo missão cumprida, sabe qual é? Ganhamos a Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, vamos para a Libertadores no ano que vem, belezinha, em determinados momentos, uma marcha lenta, de repente o Cuiabá fez um gol, o Flamengo deu uma acordada, o Felipe Luiz mexeu bem no time, tirou o esquema com 3 zagueiros, colocou o Matheus Gonçalves, colocou o Guilherme, e eles foram protagonistas, o Felipe Luiz mostrando que a sua estrela brilha e que ele realmente é muito competente. Agora, temos que lembrar também o seguinte, né? O Flamengo tinha hoje 15 desfalques. 15 desfalques. Você quer que eu repita? O Flamengo tinha hoje 15 desfalques. Você viu o time que o Flamengo botou em campo? Com 15 desfalques? É impressionante. O elenco é indiscutivelmente o melhor da América.
Qual time perde 15 jogadores e consegue botar uma equipe? Se olhava a escalação do Flamengo, você vai falar, pô, bom time. Do jeito que o Flamengo colocou. O elenco do Flamengo, realmente, em termos de opções, de qualidade, é o melhor, né? Agora, o Felipe Luiz está descobrindo aí algumas coisas boas e interessantes, hein? Está dando espaço para alguns meninos, ele trabalhou no Sub-17, ele trabalhou no Sub-20, ele conhece a garotada, então, aos pouquinhos, ele está... a projeção do Flamengo agora é para 2025, mas o Felipe quer que o time termine da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. Não é isso? Vamos ver aqui. Comentários da galera. Botafogo vai morrer na praia de Niterói. Tá dando mole, né, o S. Reis? Botafogo tá dando mole. Muito obrigado pelo carinho, Jovan. Obrigado. E vem forte. Então, a tendência é que o campeonato seja definido realmente no final e que o jogo de terça-feira entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque seja uma decisão do Campeonato Brasileiro. 4 dias antes da final da Libertadores da América, hein? É a pressão, é a bucha aí que o Botafogo vai ter que segurar. É uma brincadeira de mau gosto a mídia comparar o Botafogo com o Flamengo de 19. Bom, você primeiro, meu amigo Patiola, você tem que dizer quem comparou. Quem comparou? Qual programa você viu isso? Qual emissora? Qual profissional? Porque a mídia é tudo que envolve a comunicação. Eu estou aqui no meu canal no YouTube e eu faço parte da mídia. Né? Eu não comparei. Então a mídia está generalizando. Quem comparou? Beleza? Escreve aí, diz aí para mim quem comparou. Maravilha. Muito bem. Vamos começar. Primeira pergunta agora, Emerson. Felipe, boa noite. Primeiro jogo que você ganha nas mexidas e na forma como você lê o jogo, a gente já falou sobre isso em outra coletiva, mas talvez seja o primeiro jogo que você ganha mexendo diretamente com 2 jovens da base, né? O Guilherme e o Matheus Gonçalves. Você, como treinou também eles por lá, né? Campeão do Mundial Sub-20, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a utilização desses meninos que sobem da base em meio a um plantel que é muito qualificado e super renomado. A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no Sub-17 e no Sub-20 é essa, que eu conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que eles podem render e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos, muito. Eu vejo os detalhes e depois do treino eu chego em casa, revejo o treino que é gravado para entender como foram esses comportamentos. E o Guilherme e o Matheus, eles treinaram juntos durante a semana e uma das minhas questões essa semana foi deixar o Matheus fora pensando justamente no segundo tempo, porque para ter uma troca imponente no campo. Sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi o meu pensamento. O Guilherme e o Matheus se deram bem juntos e, como eu falei, eu conheço bem o Gui. Quis colocar ele já contra o Fluminense uns jogos atrás, mas não senti confiança, porque, como eu falei também na outra coletiva, eu tenho que ter muito cuidado com esses meninos para não queimar, né? Claro que um treinador, eu não esperava que ele fosse fazer o gol e tá jogando solto do jeito que ele foi, mas sim, eu tenho muita confiança nele, porque ele jogou, eu acho que todos os jogos comigo titular no Sub-20, eu confio muito nesse jogador. Nele, no Matheus e muitos outros que estão subindo agora e estão tendo oportunidades de treinar com a gente e com certeza vão ajudar nesse período. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pela virada. Mais uma vez o Flamengo demonstrou já uma superioridade no primeiro tempo, mas outra vez pecou ainda buscando uma melhor eficiência nas finalizações e nas jogadas construídas. O Flamengo consegue ser superior ao adversário, mas não consegue traduzir isso no resultado. Hoje poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Como é que você está tentando
a jogo, para tentar melhorar, até já visando a próxima temporada? Já falei, acho que todas as coletivas a gente bate nesse assunto do gol, né? É um assunto, assim, delicado, porque da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol. Então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente e às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores no ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo, e que você, na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber, assim, como é que você está tratando como jogadores isso, para deixar para os caras claros que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para a Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o dia a dia. Como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com ele sobre isso. E é fácil, você quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, pro Rodinei. Então nesse clube aqui não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil, e a postura, como eu falei, a postura foi ideal para mim. Felipe, tá aqui atrás. Sim. Boa noite, parabéns pela vitória, Alexis de Almeida, do Flamengo TV. Você precisou encontrar alternativas para conquistar essa vitória também com jogadores vindo da base, o caso do Guilherme que fez gol, o Matheus Gonçalves, muitos jogadores sendo utilizados nessa partida que são da base do Flamengo, porque o Flamengo está com a ausência de jogadores tanto no departamento médico como também
nas suas respectivas seleções. E nesse ponto eu queria te perguntar como que foi essa tomada de decisão de não trazer os jogadores que estavam com as seleções. É um comportamento comum, por exemplo, o Léo Ortiz não jogou em nenhum dos minutos com o Brasil e não veio, e outros que tiveram mais minutos naturalmente não seriam utilizados, mas como foi essa tomada de decisão, o que foi conversado para não ter, por exemplo, o Léo Ortiz no jogo de hoje? Ok, o planejamento dessa semana foi em função dos jogadores que treinaram. O Gerson, a gente leu na imprensa, vimos as notícias de que o Gerson seria titular, ou seja, um descarte, porque se ele jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje, e não queremos perder um jogador desse nível. O Varela, a princípio, estava relacionado, falei com ele me falou que ia ser titular, também preferi não trazê-lo, porque ele estava também na lista. O Plata, já sabemos que ele jogou, acho que foi em Barranquilla, se eu não me engano, Barranquilla, né, jogou 60 minutos, não era capaz de vir, e o último caso era do Léo Ortiz. O que acontece? Ia jogar Fabrício e Léo, que treinaram a semana inteira, que viram todos os comportamentos, viram o nosso plano de jogos, viram como a gente tinha que jogar, como a gente tinha que se comportar no ataque e na defesa, e o Cleiton também, e o Davi também. Só que o Davi ontem passou mal, teve uma virose, aliás, muitos dos jogadores no vestiário estão assim, com essa virose, alguns filhos também estão assim, nossos, mas jogaram no esforço. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, do Alan, que estava aqui, e o Davi não conseguiu viajar. Eu confio no Cleiton, então foi decisão minha de falar para o clube, dizer que não precisava do Léo Ortiz para esse jogo, que eu confiava nos que estavam aqui, e confio. Mesmo se tivesse sido outro resultado, teria falado a mesma coisa, confio nos jogadores que estão aqui, e acredito que não posso correr riscos nessa reta final com jogadores que estão como o Léo, que mudou a metodologia de treinos na seleção durante essa semana, e o corpo gera uma adaptação, então é sempre um risco grande jogar, porque ele não iria dormir nessa noite. Então essa foi a decisão sobre a data FIFA. Okay? Professor, último. Felipe, eu vou pedir permissão para fugir um pouquinho do factual aqui, porque a gente está fazendo uma reportagem especial sobre os 5 anos da conquista da Libertadores de 2019. E a gente sabe que muito da idolatria da torcida do Flamengo com essa geração de jogadores vem também desse título. Eu queria saber de você, assim, olhando para trás, o que esse título significou e significa na sua vida profissional e até na sua vida pessoal. Assim, vocês me conhecem bem, né? Eu não gosto muito de falar do passado e dos títulos que ficaram para trás. Não vivo disso, nunca quero viver disso. Para mim, tenho um troféu, uma réplica lá em casa, tenho uma medalha. Não fico olhando, não está na sala, não está em lugar visível, porque eu gosto de esquecer o passado e sempre procurar ganhar um novo. Mas esse título, a noite anterior em Lima, foi a primeira vez na minha carreira que significava demais para mim o título, demais, mais do que o normal. Sim, meu sonho sempre foi ganhar Champions, sempre foi esse na minha carreira como jogador. Eu não consegui ganhar Champions, só que o fato de poder conquistar uma Libertadores com o clube do meu coração significava demais para mim, demais. E vocês viram o meu jogo, não foi o melhor jogo que eu fiz. Isso foi... eu não consegui separar a emoção da razão nesse dia, mas conseguimos a vitória como equipe, e eu sou parte dessa história e sou muito grato pela oportunidade que me deram de estar aqui nesse momento, de fazer parte desse grupo vitorioso. Mas eu quero, como eu falei, como eu não gosto de falar do passado, eu prefiro estar em outra função, poder fazer outra história, tentar conquistar outro título e dar alegria de novo, e sentir essa conexão, essa comunhão com a torcida que é inesquecível. Então eu estou aqui hoje em busca desse grande objetivo. Ok? Obrigado. Nação, Flamengo ganhando aí, né? Por 2-1. E algumas coisas tem que ser dita, né? Principalmente sobre Felipe Luiz, né? O cara que chegou ao Flamengo, mudou o estilo de jogo, mudou a filosofia de jogo, colocou na cabeça de cada jogador que deveria ser implantado para reverter essa chave, né? Pegou um clube desacreditado, um clube que, apesar de estar estava na semifinal da Copa do Brasil, todo mundo, inclusive os torcedores do Flamengo,
era com o pé atrás do Flamengo. Será que o Flamengo é capaz de passar pelo Corinthians? E todo mundo naquela época dizia que o Corinthians era favorito, né? Pois é, Felipe Luiz chegou. Sua primeira coletiva ele disse que ia mudar a filosofia de jogo. Muitos não acreditaram. No primeiro jogo ele conseguiu implantar aquilo que ele quer no Flamengo, né? Marcando pressão, marcando linhas altas. O Flamengo massacrou o Corinthians naquele jogo. Poderia ter saído com a vitória. Uma vitória boa, né? No mínimo 2 gols de diferença. Foi 1-0. No jogo em seguida, jogo difícil contra o Bahia fora de casa. O Flamengo bastante mexido, né? Poupando. Mesmo assim foi lá, venceu o jogo novamente, né? Jogo de volta contra o Corinthians. 25 minutos, 27. Bruno Henrique expulso. Aí ali que começaram a olhar para Felipe Luiz com outros olhares, né? As substituições, né? Ele sempre alterando o time nas substituições e sempre sendo preciso, né? Foi o que ele fez. Tirou o Gabigol, sacou o Gabigol do time, botou Fabrício Bruno, né? Todo mundo achou, inclusive os corintianos, que o Flamengo estava chamando o Corinthians e uma hora ou outra ia surgir a oportunidade porque o Flamengo ia só recuar. Pensaram errado e foi completamente tudo errado, né? O Flamengo montou uma linha de 3 zagueiros, liberou os laterais. O Flamengo foi mais ofensivo. O Flamengo foi mais perigoso. Naquele jogo, se era para ter saído um vencedor, era o Flamengo. Não sofreu nenhum perigo de gol, né? Nenhum perigo de gol, né? Empatou o jogo 0-0. O Flamengo foi para a final. Contra o Atlético Mineiro na final, a gente viu como foi que o Flamengo passou pelo Atlético. Passando por cima os 2 jogos. O primeiro jogo aqui no Maracanã poderia ter sido uma goleada histórica. Segundo jogo, lá no campo do Atlético, poderia ter sido outra goleada. Inclusive sempre substituições que chamaram a atenção. Tirou o Gabigol no intervalo, botou Bruno Henrique. Depois tirou a Arrascaeta, botou Fabrício Bruno. E agredindo sempre o adversário, né? O Flamengo venceu de 1-0. Mas o que fica de legado nesse jogo da Copa do Brasil é a atitude, time objetivo, jogando para cima, as mudanças táticas durante o jogo e a leitura de jogo de Felipe Luiz, né? O que aconteceu no jogo de ontem, né? Contra o Cuiabá, né? O time não vinha tão bem, mesmo assim ele colocou 2 jovens, né, para entrar, Guilherme e o Matheus Gonçalves, e os caras decidiram, né? É estrela, com certeza, né? O cara tem estrela nas alterações. As alterações que ele fez, o Flamengo jogou bem, né? Claro, eu acho que o Flamengo, eu acho que tinha time, né? Apesar de 15 desfalques, pessoal, não é mole. Um time do futebol brasileiro ter 15 desfalques, levar os caras que levaram ainda para enfrentar o Cuiabá, né? O Flamengo, eu acho que ainda não tivesse perdido alguns jogos, né? Principalmente na época de Tite, né? Acho que o Flamengo estava na parte de cima da tabela, né? Acho que quando o Tite olha para esse time de Felipe Luiz, realmente ele percebe como está ultrapassado, né? Realmente ele vê que o treinador não era ele no Flamengo, né? O treinador era seu filho. Eu acho que foi o principal erro, né? O treinador que era o filho, mágoas de Gabigol, não colocava o cara para jogar. Inclusive, ninguém tá decidido se Gabigol volta, se não volta, se vai fazer só o último jogo, se vai ser o jogo da despedida. É um caso a se discutir ainda. Mas uma coisa é certa, né? O Flamengo, para o próximo ano, vai começar uma pré-temporada com os principais jogadores, tudo ok, né? Eu acho que só esses jogadores, o que não vai voltar agora, Vina e Everton, não, Vina e Pedro. Os demais já vai estar à disposição. Felipe Luiz vai fazer uma pré-temporada visando a temporada 2025, né? Colocar em prática aquilo que ele quer. Mas agora, com todos os titulares em campo, né? Eu acho que isso aí é o que é mais importante, né, pessoal?
Felipe Luiz é isso aí, né? Muda esquema tático, ele altera o esquema tático durante o jogo, já para confundir os adversários, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.